Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente está entrando hoje no capítulo 7, que se chama Socorro Espiritual. Esse é o nosso vídeo de número 15. Então, se esse é seu primeiro contato, o ideal é começar a playlist. Mas a gente está inaugurando um capítulo que dá para entender sem assistir o resto. Esse capítulo aqui, nós vamos acompanhar um diálogo que é feito dentro de uma reunião que a gente vem acompanhando no livro, né? Uma reunião mediúnica. Os capítulos anteriores, os dois últimos, estavam mostrando a preparação para receber a entidade, a sintonia do grupo, o acoplamento da entidade com a médium, ali o transe mediúnico, e agora é o diálogo propriamente dito. Então, como a gente sempre começa, um pequeno resumo, que esse resumo aqui é basicamente um spoiler do capítulo, mas não tem problema, porque a gente está para estudar e a gente não está só para ser surpreendido, né? Então, acho que compensa para fins de fixação, eu acho que vale como recurso pedagógico. Capítulo 7. Socorro Espiritual. Resumo. Durante uma sessão mediúnica, Raul Silva, que é o dirigente no plano físico, e no caso aqui está trabalhando como dialogador, Raul Silva acolhe Libório, que é a entidade obsessora. Espírito atormentado acolhe com paciência e fraternidade. Sob orientação de Clementino, que é o dirigente no plano espiritual, Raul Silva utiliza-se de um condensador ectoplásmico. Esse acho que é o grande spoiler. Utiliza-se de um condensador ectoplásmico para projetar cenas do passado do comunicante, ajudando-o a compreender seus erros. Ponto. Libório, profundamente emocionado, se entrega ao amparo espiritual, iniciando sua transformação moral. Essa é a história do Libório, mas é também a história de muitos e muitos e muitos espíritos que a gente recebe nos trabalhos mediúnicos. E quem já é do trabalho está acostumado com isso aqui, desse condensador ectoplásmico, que é tal qual um espelho que é colocado na frente da entidade em um determinado momento, que se conecta ali com as memórias dela e facilita com que ela veja e reviva certos momentos com maior intensidade. Então, ele tem um recurso importante nos diálogos e é bastante utilizado. E eu até pensava assim, eu não fiz uma pesquisa sobre isso e não tenho uma riqueza cultural da histórica do espiritismo para dizer desde quando isso é utilizado em termos práticos nas reuniões mediúnicas, mas eu sei que é bem difundido hoje, a gente já encontra aqui nessa literatura, mas eu queria saber se antes disso já se fazia um uso. É dúvida que realmente eu tenho e não parei para pesquisar para a gente trazer aqui para o vídeo, porque acho que não... É cultura, mas estou mais no olhar técnico aqui para o que a gente vai encontrar. Então, começando o nosso texto. Sob a influência de Clementino, dirigente espiritual, que o envolvia inteiramente, Raul Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Eu já destaquei aqui a postura dele. Isso vai ser sempre destacado nesse capítulo, especialmente nesse. Eu sempre destaco, mas esse tem muita importância, porque as entidades, num diálogo, elas percebem o nosso clima pessoal. Esse irmão desencarnado aqui, ele ainda não tem consciência de que ele está desencarnado e ele não tem grandes desenvolvimentos energéticos para perceber o tipo de vibração, mas ainda que não exista por parte da entidade esse desenvolvimento para captar as energias e fazer uma leitura profunda, o campo ele sensibiliza, ele reverbera. Então, um campo de bondade sensibiliza e um campo de agressividade ou de desconfiança ou de medo, ou que qualquer que seja por parte do dialogador encarnado, ele também vai chegar na entidade desse jeito. Então,
Isso vai ter importância no curso de um diálogo. O nosso estado pessoal especialmente os sentimentos que a gente nutre. Então, Raul Silva. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Ele já abre o diálogo desse jeito. Eu vou ter diversas ponderações nesse início de diálogo, porque a própria reação do Libório ela vai indicar a minha impressão quando eu reli esse texto, e já com a experiência que eu tenho acumulada hoje nos diálogos. Particularmente, eu não faço e não recomendo iniciar um diálogo já com muitas notas dogmáticas, com muitas palavras, com muitas conotações religiosas. Eu procuro iniciar o diálogo de maneira bem material, bem prática, bem casual, a não ser que a própria entidade já indique que ela tem certos conhecimentos. Aí a gente adequa para estar falando a mesma língua ali. Mas nesse primeiro momento, a gente tem algumas percepções, mas não sabe ao certo a bagagem ali, o pacote que está vindo de conhecimento e de sensações daquela entidade. Então, se é uma entidade em sofrimento, é uma entidade que se desconectou de Deus, né? Na sua verdadeira essência ali, na questão do amor, da fraternidade, etc. Então, falar essas coisas, para mim, na minha experiência, no que eu já vi muitas vezes, isso afasta, isso cria uma dificuldade no diálogo. E diálogo, a gente quer sintonia, a gente quer conseguir comunicar, a gente não quer debater ideias e dizer que eu tô certo e você tá em sofrimento e olha essa situação. Não quer mostrar, não tem verticalidade, não é para falar eu tô bom e você tá em sofrimento, então o que eu digo é verdade, né? Então, chegar falando de Deus, eu acho que já pode ter uma conotação muito perigosa nesse sentido vertical. Falar de Deus ou qualquer coisa de religião. E o Libório ele vai reagir mais ou menos assim. Por orientação e por toda uma dinâmica que foi preparada, o diálogo desenrola bem, porque tem muita energia e muito sentimento bom por trás. E aí tem as pontuações corretas do Clementina nos momentos certos. Mas com todo absoluto respeito que a gente tem, eu não começo assim. Então, poderia ficar só o até tenhamos calma? Poderia. O que ainda por vezes, para algumas pessoas, até para encarnado, quando está em sofrimento, fala, calma, não tem calma, eu quero, né, eu tenho que me livrar dessa dor. Então, até isso é de se analisar bem, mas até aqui eu ficaria dentro desse texto. Essa parte aqui eu não falaria. Roguemos o amparo divino. Isso a gente fala depois, quando a entidade já está sensibilizada e já entendeu que existe toda uma corrente espiritual, energética, uma potência do lado de cá. Daí a gente pode falar isso com tranquilidade, porque por mais que possa soar estranho, pelo menos ele vai ter acesso. A palavra, a mensagem vai chegar ali, por mais que soe estranho, mas depois. Então, Libório falando aqui. Estou doente, desesperado. Silva. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial que é sempre pródigo de amor. Aí Libório, é padre? Então, aqui já mostra assim, que conversa é essa de Pai Celestial, de roguemos o amparo? O que é? Eu vim parar numa igreja? O que está acontecendo aqui? Então, de novo, esse começo para mim ele mereceria muitas observações e poderia ser diferente. Estou doente, estou desesperado, falou aqui o Libório. Ele já deu a deixa, ele quer falar. Então, conta para mim qual que é o seu drama, o que te dói tanto. Eu iniciaria por aí. Porque uma vez que a entidade desabafa, ela já deu espaço para isso, ela já deu a brecha. A hora que ela desabafa, já libera muita carga de energia.
E se ela falou com você, ela teve um mínimo de confiança para desabafar. Não importa o grau, mas ela pelo menos já deu acesso. E aí, com as coisas que ela vai falando, a gente recolhe elementos para ir trabalhando ali as ideias, né? Então, esse começo todo para mim, na minha prática, seria completamente diferente. Então a indagação dele aqui é: padre? Não, sou seu irmão. De novo, eu não uso e não recomendo e peço para as pessoas não usarem a expressão irmão. Falar em irmão e irmã, para as entidades, isso é piegas, é cafona, por vezes é até ofensivo, porque essa vida de quem está nas trevas ou, né, no umbral, ela é uma vida triste e solitária muitas vezes. Por mais que eles possam estar em agrupamentos, mas intimamente é uma vida solitária. Inclusive, a nossa material muitas vezes é assim. A gente tem coisas, tem pessoas, mas acabamos nos sentindo só. Então, chamar de irmão não acho que é bom. Eu sou alguém que está aqui e que foi colocado para te ouvir, sabe? Para mim, quanto mais simples, quanto mais singelo, quanto mais humano, melhor. A afinidade que a gente consegue ali é muito maior. Tanto que a resposta dele aqui, ó: mentira, nem o conheço. Somos uma só família à frente de Deus. Então, assim, agora ele tem que fazer todo um reparo no diálogo, ele tem que emendar e tem que tentar costurar, porque ele falou de irmão, então ele tem que explicar por que somos irmãos. Somos uma só família à frente de Deus. O interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou: no começo de um diálogo, a depender do que a gente fala, esse tipo de situação, a única coisa que a gente vai conseguir de uma entidade é riso, é ironia, é sarcasmo. E se nós não estamos bem preparados para lidar com isso, pode ser que a gente fique sensibilizado, que mexa com a gente, que altere a nossa vibração. Então, por N motivos que eu acho que não vale a pena esse tipo de começo. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. Porque assim, ó, para mim, eu sempre bato nessa tecla. O trabalho espírita, ele tem que ser uma extensão do nosso modo de ser, da nossa vida. A gente tem que ser no centro o mais genuíno possível com o que nós somos, então não vestir uma máscara, não parecer que entrei no centro, agora eu sou um poço de santidade. Sabe, não cola. Para as entidades isso não cola. Você pode estar enganando as pessoas, mas você não engana os espíritos. Especialmente os que têm mais habilidade de fazer as leituras e de captar as energias. Então, no seu dia a dia, você falaria desse jeito? Com essas palavras em qualquer lugar? Se você falaria, ok, a sua energia vai estar correspondendo com esse vocabulário e aí talvez a coisa caminhe um pouco melhor. Mas dificilmente alguém fala assim. Então, novamente, penso que não vale a pena. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. Aí a observação de André Luiz. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Então, aqui o André Luiz está falando sobre o estado íntimo do Raul Silva. Ele não recebia Libório como se fosse defrontado por um habitante das sombras, que pode provocar não só curiosidades, mas pode evocar situações, emoções e pensamentos difíceis nele, Silva, que é o dialogador. A postura do Silva era genuína, era honesta, e isso que vai abrir muitos campos no diálogo. Olha aqui que bonito isso que vem. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, quer dizer, tinha a presença do Clementino e das energias do Clementino, o que
equilibra e melhora muito o nosso campo na hora de um diálogo. Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Então, ele não estava só falando por protocolo, porque é o trabalho dele, ele é o dialogador, então ele vai falar e ele vai seguir uma cartilha. Ele estava falando porque ele sente. É a forma como ele sente. E isso faz toda a diferença. Por isso que nós temos que tomar cuidado para a gente não perder o nosso calor humano, para a gente não perder a sensibilidade, para a gente não se tornar indiferente à dor, ao sofrimento das pessoas no nosso dia a dia. Porque se a gente começa a olhar as pessoas no nosso dia a dia, né? Seja pessoas em situação de rua, pessoas em sofrimento, o que quer que seja, se a gente começa a olhar com o olhar material de julgamento, no sentido, tá lá porque quis, tá vendo? Olha, tá pagando os pecados, enfim. Se a gente começa a julgar e a distanciar, a criar uma frieza, esse passa a ser o nosso estado natural. Então, como que você vai ter compaixão, como que você vai ser sensível de fato em uma reunião, se você não é assim no seu dia a dia? Ok, a gente tem ajuda dentro de um centro, e aí as entidades, os benfeitores despertam muitas coisas na gente para ajudar, e é mais fácil a gente ter esse sentimento positivo quando a gente não vê no trabalho, porque a gente já está condicionado a trabalhar daquele jeito. Só que eu já vi situações, e talvez quem está assistindo que é de trabalho já deve ter visto, que a entidade fala, mas no dia a dia você não é assim. E aí, por vezes, relata coisas assim, mas eu vi você fazendo tal, eu vi como você tratou tal situação. E coisas que de fato aconteceram. E aí pega no pulo. Como que você vai sair de uma dessa? Como que você vai ter autoridade moral em um diálogo, falar para a entidade fazer tal coisa, se você mesmo não faz, se você não tem esse sentimento? Como você vai falar que, não, mas eu te acolho? Acolhe nada, você é totalmente indiferente, você não liga para ninguém. Então, é um super puxão de orelha para nós não perdermos a sensibilidade, porque essa vida e esses recursos que a gente tem, antes era só a TV, agora a gente tem um WhatsApp, a gente tem redes sociais que bombardeiam conteúdos. E muitas vezes a gente vai se acostumando com a violência. A gente vai se acostumando com a violência, com a indiferença, e a gente acha que certas pessoas merecem pagar, merecem sofrer de maneira cruel. E a gente vai se tornando cruel, mesmo que não seja com nossas mãos, mas a gente vai introjetando esse sentimento, esse pensamento, e isso passa a ser o nosso estado natural. Então, não acho que é à toa que tem tantas pessoas com um ímpeto de violência tão grande. E a gente, né, antes o que era só verbal ou o que era só pensamento, agora é vias de fato e é materialização direto. Então acho que é um grande chamado para a gente tomar cuidado com tudo o que tenta diminuir nossa sensibilidade, a nossa fraternidade, a nossa compaixão perante outras pessoas. Porque se queremos ser bons trabalhadores, o nosso sentimento dentro do centro ele tem que ser o mais próximo do que a gente é no dia a dia. Então, se você ama o seu trabalho no centro, faça pelo trabalho. Procura se sensibilizar e julgar e criticar e apontar dedo, diminuir isso no seu dia a dia. Então, emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Então, o Silva, de fato, tinha um sentimento de irmandade. Então, quando ele usa a palavra irmão, ele não está sendo apenas um dialogador dogmático e protocolar. Ele está falando porque é o sentimento dele. Então,
isso vai ajudar muito. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço. Começou a dar menos trabalho, então ele começou a sentir que não eram só palavras. Tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa, quer dizer, a hora que começou a ter um diálogo, e aí o texto não vai falar tudo, mas certamente tiveram algumas trocas no meio, e aí começa a ter uma afinidade. Isso é interessante. Tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa, observamos que Eugênia, que é a médium, se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Quando a gente consegue essa sintonia, essa afinidade no diálogo, o desgaste para o médium ele diminui muito, porque até então o espírito parece que está relutante. Ele está ali, mas ele demanda um esforço maior de quem está como médium para conter as palavras, o ímpeto de violência, de novo. Então isso demanda o esforço do médium. Quando tem uma afinidade, o espírito já não quer mais agredir. Talvez ele venha a falar ou a manifestar coisas, mas é porque é o que ele está só sentindo. Então ele só está desabafando com palavras ou energias, mas ele não está querendo esganar, ele não está querendo destruir a reunião, a sala. E isso é muito mais tranquilo, porque aí vamos pensar como se fosse médium segurando as rédeas. No começo você tem que estar o tempo inteiro controlando, tem que estar moderando. A hora que o espírito sente o ambiente que ele já não quer mais destruir, você pode relaxar um pouquinho. E a hora que você relaxa um pouquinho, você consegue se revigorar um tanto mais. Então, esse é o cenário que eu enxergo aqui nesse momento da reunião. Não sou um ministro religioso, continuava Raul imperturbável, mas desejo me aceite como seu amigo. Isso aqui eu acho que é muito forte. Eu já usei como mecanismo nos diálogos diversas vezes, e eu acho muito útil em determinado momento, essa questão aqui da amizade. Geralmente eu pergunto para a entidade, eu lanço como uma pergunta, se ele tem alguém, mas você tem alguém aí, tem alguma pessoa em quem você confia, que você possa dizer que é um amigo? Não tem. Olha, de 200 casos, 300 casos, talvez um vá ter alguma outra entidade que ele fala, não, esse eu posso chamar de amigo. Eu tive um caso recente, que eram duas entidades em sofrimento, e uma era muito... Eles eram tal qual irmãos. E aí realmente tinha, mas eles tinham um ao outro. Um era um pouco mais sensível do que o outro. Então, o melhor acesso no trabalho mediúnico foi através desse que já era um pouco mais sensível na compaixão. Mas do que eu me lembro, foi o único caso assim que realmente tinha uma amizade. O resto é só parceria, é só barganha, é só organização para fins de atingir um objetivo. É trabalho, é organização, é escravidão. Então essa questão da amizade aqui, ela chega muito forte. Porque ter um amigo significa que você tem quem te ajude, quem te estende a mão na hora que você está em sofrimento e não te cobra por isso. E não vai contrair uma dívida. E essa, talvez, para mim, eu acho que essa é a maior riqueza de uma casa espírita num diálogo. Mostrar para uma entidade que está só, que está em sofrimento, que está em perturbação, que além de diminuir esse sofrimento, ela vai passar a ter diversas mãos e diversos seres ali que compõem um todo maior. E ela não vai estar só, então ela não precisa estar vigilante o tempo todo, como na situação umbralina, que a qualquer momento é alguém que vai te dar uma rasteira. Eu já falei muitas vezes, para mim, essa situação do umbral, ela é muito parecida com o que a gente ouve, do que a gente toma conhecimento de organizações criminosas. Você está em um determinado posto, você está num patamar, só que alguém vai querer te derrubar o tempo todo. Então,
para você continuar naquela posição, demanda muito esforço e demanda que você faça alianças, que você elimine obstáculos, e entenda obstáculos inclusive como pessoas ou outros seres, outros espíritos. Então não tem espaço para amizade, não tem espaço para relaxar. Eles não conseguem relaxar, é tenso o tempo todo. Então esse é um cenário novo quando a gente está em campo de amizade, porque se a gente está diante de um amigo sincero, a gente se fica despreocupado. Então é você saber que você tem apoio, que você pode falar, e isso tende a fazer bem. Então eu gosto muito disso aqui, tá? Amizade. De propor isso em determinado momento, e eu sinto que isso tem muita força. Sempre dá muito certo nos diálogos. Aqui, o convite ele ainda chegou um tanto prematuro, só que como eles já tinham afinidade, já fica melhor de chegar esse convite aqui pelo Silva. Então, Libório falando: que risão, não existem amigos quando a miséria está conosco. Ah lá, como assim amizade? Eu estou aqui tudo ferrado. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara, que não deixarei. Se eu não me perdi nas leituras na minha memória, Sara é a pessoa encarnada, tá? Tô fazendo a ressalva porque pode ser que eu tenha me confundido em momento anterior. Mas se eu não estou enganado aqui, é a pessoa que ele está obsidiando. Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referia e acrescentou com recalcada indignação. Então ele lembrou de quem é que ele está falando e ele acrescenta aqui: ignoro porque me entravam, porque atrapalham agora os meus passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Ele não sabe por que ele está tão controlado. Nós sabemos que é o Gênesis segurando as rédeas, né? Um homem provocado, qual me vejo, de certo, com certeza, deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas? O que pretendem de mim? Quer dizer, ele começa a ficar desconfiado. Por que tem tanta gente em silêncio aqui? O que está acontecendo, né? E aí a resposta do Silva: estamos em prece por sua paz. Falou Silva com inflexão de bondade e carinho. De novo, acho um tanto arriscado já colocar estamos em prece por sua paz. Por quê? Verticaliza. Quer dizer, nós estamos bem, você é um perturbado e a gente está orando por você. Acho arriscado. Acho arriscado. Qualquer coisa que verticalize, para mim, é um recurso que está sujeito a tomar uma invertida. O que fez diferença? O que vai fazer diferença? Bondade e carinho na fala do Silva. Então, resposta de Libório: grande novidade. O que há de comum entre nós? Por quê? Por que você está orando pela minha paz? Como assim? Nem te conheço? Devo-lhes algo? Ah lá, é sempre essa questão de débito. Tô te devendo alguma coisa? Por que você está orando pela minha paz? Não te pedi nada. Aí o Silva: pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos em uma instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que em um hospital a ninguém será lícito inquirir, perguntar da luta particular daqueles que lhe batem à porta. Porque, antes de tudo,
é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Aqui eu gostei um pouco mais nessa parte final, que o Silva fez menção às feridas, quer dizer, algo externo, e não aos feridos. Porque se ele falasse exatamente aos feridos, ele já estaria indo muito direto, chamando o Libório de uma pessoa doente, o Libório estando ali com feridas. E como ele colocou de uma maneira externa, não pega tanto como uma ofensa. Corre menos o risco de ser uma ofensa. Então vamos lá. É que eu estou vendo se tem mais alguma pontuação que vale a pena. Até tem, mas não sei se estou com receio de carregar muito. Porque nesse começo aqui, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Eu já acharia, se eu fosse uma entidade chegando numa casa, eu já ia falar, mas por quê? Por que que vocês me devem? Não estou entendendo. Então, eventualmente, esse começo do diálogo, eu até pularia. Deixaria ele para depois. Então, só falaria aqui, estamos em uma instituição de serviço e é fora de dúvida que no hospital, também não sei se eu usaria hospital, mas em um espaço de atendimento coletivo, porque se a gente fala hospital, quer dizer que tem um doente e tem um médico, e o médico está numa posição melhor do que o doente. Então a gente verticaliza de novo. Então eu tomo muito cuidado. Acho que o maior cuidado que o dialogador tem que ter é não verticalizar o diálogo. Mas ficou bom. Como um todo aqui, a ideia é boa. Assim, o que eu acho que é o que tem de muito bonito nisso? E que eu uso muito, e eu bato nessa tecla muito com o nosso grupo. Nós não estamos ali para fazer um interrogatório e a gente não está para saber da luta particular da vida, dos erros e dos acertos. A gente não está para saber o que aquela entidade fez e para julgar o que ela fez. E nem só o que ela fez, mas a forma como ela está, como ela se apresenta. Porque a gente sabe que os espíritos se apresentam de maneiras muito diversas. Então a gente não está ali para o que é menor, a gente está ali para o que é profundo. Então todo o resto não importa. O que importa é aliviar a dor. Fala se quiser falar, não vou ficar, não vamos ficar perguntando, não vou ficar cutucando você para falar o que aconteceu. Fala se você quiser falar. A gente está aqui como um apoio, como um braço amigo, para diminuir, para aliviar dores, porque nós também sofremos. A hora que a gente puxa isso, que nós também sofremos e nós sabemos a importância de ter amigos e pessoas que nos ajudam, a gente deixa horizontal, a gente equaliza o diálogo. Porque não é mais você se colocando como alguém que é perfeito. Não, é você falando das suas dores e que isso tem importância para você. Então, recursos que eu acho que valem a pena. A gente se colocar também como pessoas que erram e que precisam do mesmo tipo de tratamento, do mesmo tipo de apoio. Que hoje a gente chama até muito de rede de apoio, né? Seguindo aqui então, André Luiz observando. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o remitente sofredor, que até então ele estava relutando, pareceu apaziguar-se ainda mais. Mas, de novo, o que faz diferença? É o estado íntimo do Silva, a forma como ele colocou sinceridade e simpleza. Jatos de energia mental partidos de Silva alcançava-no agora em cheio no tórax, como ali buscarem o coração. Nesse é o momento em que o Silva colocou intenção maior nas palavras. E aí ele começa como se fosse até a dar um passe na entidade com o sentimento dele. Ele começa a acolher, como se começasse a abraçar, a envolver, a cuidar.
Agora, uma observação que a gente tem que ter é que nós temos sempre que saber dosar a nossa energia no curso de um diálogo. Tem um momento certo para colocar uma projeção na entidade e tem a intensidade certa. Então, a gente não pode usar a mesma carga de energia, né, de amor, né, de acolhimento. A gente não pode com tudo em todas as entidades e já chegar jogando assim o coração para querer abraçar. Não, tem momento certo, por vezes nem vai ter necessidade. Tem entidades que é em um patamar mais intelectual que ainda não vai ter muita necessidade, a gente vai colocar bem pouquinha energia, só para a entidade sentir que tem só o temperinho, o gostinho, mas ainda não é o banquete, que ela não está pronta para o banquete. Então, saber dosar a energia é muito importante. Tem que sentir a entidade ali, a necessidade dela, e aí a gente se coloca diante disso. A gente vai sempre se moldando conforme o desenrolar do diálogo. E cada entidade é de um jeito. Libório tentou falar. Contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, quer dizer, ele já estava cansado demais, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Água fresca para quem está no deserto, né? Então, o que fez diferença aqui? Ó? Ternura, compaixão, simplicidade, tudo a gente vem falando, mas é o que está no coração, é o que está no sentimento que a gente carrega. Se o nosso diálogo não tem isso, porque nós deixamos de ter no nosso dia a dia, porque a gente se tornou indiferente às pessoas e a gente não consegue pôr isso no diálogo, o nosso êxito vai ser muito menor. Porque a gente vai ficar mais dependente de palavras e é muito mais difícil você tocar um diálogo só nas palavras. Se você não tiver um sentimento que apoie tudo isso, vai ser bem mais complicado. Por vezes, a entidade vai ter que voltar em várias reuniões até que a gente consiga laçar. Mas se você já tem isso, a chance de conseguir o resultado mais rápido ela é muito maior. Então, se você consegue aliar, juntar boas palavras, né, colocadas na dose certa, na maneira certa, com uma energia sincera, também colocada da maneira certa, é muito difícil a gente deixar escapar entidades. Mas, como eu sempre digo, nós não temos compromisso com o resultado de a entidade ficar na casa. A gente não tem esse compromisso. O nosso compromisso é fazer o melhor. Cada entidade vai ter o seu tempo. E você usou tudo que você sabe, não conseguiu? Apazigua seu coração e deixa essa impressão para a entidade que olha, o meu coração está em paz. Bom, se você sentir que você precisa, né, essa casa está de portas abertas, sabe? Não, a gente não tá para bater meta. A gente não tem que bater meta e entender isso como um trabalho material que a gente vai ter que prestar conta pro chefe porque você não conseguiu. É outra coisa. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Ficou emocionado, né? Sob o sábio comando de Clementino, então agora o Clementino vai entrar mais em ação junto ao Silva, então dirigente espiritual, vai orientar com ainda mais intensidade o Silva. Falou o doutrinador, o dialogador, com afetividade ardente. Ó, de novo, afeto, sentimento. Libório, meu irmão. Libório, meu irmão. Essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Então veio o choro. Mas olha que interessante. Ele já tinha falado o irmão antes e o Libório tinha rido. Lembra? Um riso sarcástico. E como assim? Não sou seu irmão. Agora
a palavra irmão, Libório, meu irmão, essa expressão, ela veio diferente. Muito possivelmente, isso ativou algum gatilho mental do Libório, que o Clementino já conhecia. Muito possivelmente alguém já tinha tratado o Libório dessa forma em algum tempo, e isso despertou uma memória, muito possivelmente, é um palpite, isso não está no texto, mas é uma impressão que eu tenho, tá? Que o Clementino pegou em um gatilho para acordar o Libório nesse sentido. Mas o que a gente tem de elementos do texto de verdade é isso aqui, é o irmão, e agora veio diferente, porque veio no momento certo, no momento em que ele estava fragilizado, que ele estava precisando, né, ele estava sedento, que falou ali, né? Então agora veio no momento certo. Raul avançou para ele, então depois que ele se sensibilizou e veio a questão do choro, Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Coisas importantes para a gente observar. O Silva, o dialogador, ele, nesse momento em que a entidade está no choro, ela desestabiliza muito. Tem muitas coisas que vêm. Então, esse é o momento em que a gente se sentir isso, de a gente ajudar como se fosse aplicando um passe ali para acalmar e acolher. Esse é o momento em que cabe. O que acho importante? Aí cada casa é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada dirigente de reunião é de um jeito. Mas nós, na nossa casa, nós não gostamos, a gente não adota por hábito essa coisa de ficar o tempo todo colocando a mão. A gente está conversando, está dialogando e está ali com a mão e está jogando energia, Por quê? Primeiro que a gente tem um desgaste muito maior e por vezes a entidade ainda não é o momento certo de colocar energia. Então eu gostei muito aqui, porque né, a gente teve um passo anterior que foi o do coração do Silva, já teve ali um toque que chegou no coração do Libório, isso despertou as emoções dele, as memórias, ele começou a perturbar, ficar com a questão do choro, e aí vem basicamente um passe para acalmar. Esse é o cenário que a gente tem. Agora, o tempo todo é bobagem, tá? Desgasta quem está do lado de cá, porque não é para ficar fazendo isso o tempo todo. E muitas vezes atrapalha o trabalho ali do médium, porque a entidade fica perturbada com que tem que, né, energia e... Sabe? Não precisa. Só se tiver realmente necessidade para acalmar a coisa, para segurar. Que eu acho que a função de colocar as mãos no diálogo, ela pode ser para acalmar se tiver uma necessidade, ela pode ser para despertar uma questão de emoção se a entidade estiver muito fria, mas muito fechada e retraída. Mas são questões pontuais, assim, que a gente coloca e faz o que tem que fazer e tira, tá? Essa é a forma como eu trabalho e que dá muito certo. Sem desgaste, sem nada. Sem perturbar. Então, terminou aqui. Colocou as mãos, aplicou um passe para acalmar, basicamente, e falou: vamos orar. Espíritas, por mais que a gente tenha esse hábito da oração, muitas vezes a gente esquece que a oração ela é também um recurso a ser utilizado. Isso em diversas etapas de tratamento, num diálogo, mas também em outras formas de tratamento. Porque às vezes a gente fica muito preso e querendo muito só o que é mediúnico e só percepções. Deixa eu ver os chakras, deixa eu ver o campo mental, deixa eu ver a aura. Mas por vezes é uma oração que vai ser o melhor tratamento. E a gente tem que lembrar disso. E praticar e ter essa certeza de que é um excelente recurso. E, na verdade, ela é a base de todo o trabalho. Então, se a gente se desconecta da oração, posso até dizer que a gente está se desconectando de Deus.
A gente está esquecendo que o trabalho ele se dá em nome e em razão de uma autorização, de uma permissão divina e por ele. Quando a gente começa a tirar a oração e a gente quer ficar só nas faculdades mediúnicas, a gente está chamando muitas vezes o trabalho para nós. E aí é um perigo de cair numa vaidade, numa arrogância de, é o médium, é a entidade do médium, enfim. Mas começa a pessoalizar, a personificar uma coisa que não era para ser. Então, o hábito da oração ele é muito importante até por humildade, para a gente exercitar a humildade. Terminado 1 minuto de silêncio, então deu um tempinho ali, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. Então agora o Silva vai fazer uma oração mediante a inspiração do Clementino. E a gente já viu num capítulo anterior que quando eles vão fazer oração, a sintonia é muito grande, a ponto de o animismo do Silva ser muito pequenininho. A gente viu isso. Então aqui isso vai acontecer de novo. Então aqui o Silva começa uma oração, que na verdade é o Clementino quem está fazendo. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Olha lá, agora coube bem a palavra família porque o meu irmão já entrou de uma maneira positiva aqui em cima. Então não vai ter problema se eu usar família agora, ela vai ter um sentido novo. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos o amparo. Todos somos endividados para contigo. Tornando horizontal o diálogo. Não é eu, o bonzão aqui, vou fazer uma oração pro sofredor. Não, todos somos. Então, traz isso para junto. Nos coloca na posição, de novo, uma questão de humildade, de a gente reconhecer também que precisamos. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Insolvente, na linguagem jurídica, é quem não tem recursos suficientes por si só, não tem recursos para quitar suas dívidas. Então ele se torna insolvente. Quer dizer, se a gente não tiver um amparo e a misericórdia divina, os débitos e as dores e tudo que a gente carrega é muito maior do que a gente consegue lidar. Então, nessa linguagem, enquanto não nos purificarmos, somos todos insolventes. E mesmo depois, todos sempre vai se colocar nessa postura de débito devido a todo o bem-estar que sente, né? A tudo o que tem de bom. Então, é sempre essa postura de reconhecimento. Mas, rogando-te por nós todos, não estou rogando só pelo Espírito, rogando-te por nós todos, estamos todos envolvidos nisso, pedimos particularmente agora pelo companheiro, que de certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. O que apazigua, o que torna especial esse trecho é isso aqui, rogando-te por nós todos. É o que, de novo, deixa horizontal o diálogo, o momento. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Então, de novo ressaltando, não importa o que fez, de onde vem. No olhar espírita, isso não deveria importar. Isso não importa, não deveria importar. A gente, no dia a dia, a gente não consegue ser assim de verdade.
E por vezes existe uma questão de prudência. No trato material a gente tem que ter prudência. Mas a gente não tem que ter uma condenação perpétua. E aí eu até destaquei aqui, né? Nossas convicções pessoais não importam para a obra espírita. Porque cada espírito tem os seus elementos culturais, suas convicções, vai ter uma tendência que a gente vai identificar em uma frente política atual. Com certeza vai ter elementos ali, religioso ou não, vão ter elementos que a gente pode sentir afinidade ou a gente pode não aceitar. A gente pode não concordar. Mas isso realmente não importa. Não importa aqui no trabalho e não deveria importar também na vida. Isso não deveria ser uma ruptura para essa ideia de uma família maior. Infelizmente a gente rompe. E muitas famílias de fato romperam por questões ideológicas. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua. Quer dizer, que não sejamos imprudentes. Aprofundando as chagas interiores do irmão. E ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Qual que é a estratégia aqui? O Clementino está fazendo uma oração, mas ele também está reafirmando para o Libório, ele está reafirmando que nós não vamos ficar cutucando e a gente não quer ficar fazendo aqui um inquérito com você. A gente não vai ficar espizinhando e apertando as suas dores. Então é uma oração, mas também reafirma isso, a conduta da casa perante a entidade que chegou. Senhor, estamos certos de que o acaso não preside às determinações. Não tem acaso na obra divina. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. E aí aqui ele já dá uma nova ideia. O trabalho justo. Até então não tinha falado de trabalho. Mas aqui ele já introduz esse novo conceito. É uma família, mas é uma família que trabalha conjuntamente, né? Trabalho justo. Justo, mas também poderia ser junto, porque ninguém está só. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Olha lá, poderia ser junto também, né? Estamos entrelaçados. Ajusta-os, esses fios, para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Agora ele foi mais claro em trabalho. Estamos para trabalhar. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Não fala, não adentra. O Clementino, obviamente, sabe qual é a história do Libório, e a gente também já sabe porque já passamos em capítulo anterior. Pelo menos uma parte. E o Clementino não vai ficar falando disso aqui. Depois a gente vai ver que a questão do ectoplasma ali, do espelho, mas vai ter uma importância para o diálogo, mas não porque é por curiosidade, para saciar a curiosidade dos encarnados. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. E aqui faz uma pausa na oração. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras a força que o convencia. Quer dizer, não era palavra que não é palavra que comove, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. E esse é um grande puxão de orelha. É muito comum a gente ver no meio espírita orações e diálogos repletos de erudição. Aquela coisa difícil, rebuscada, que parece que é para... Está sendo mais, parece que para os outros, para mostrar para os outros, olha como que eu sei, como que eu sou, né? Como que eu sou intelectual.
E muitas vezes a gente vê palestras e sei lá o que, diálogos e qualquer coisa que é rebuscado, mas é um negócio tão frio, é uma coisa tão sem luz, assim, é tão só intelectual que pra mim não toca. Então eu prefiro muito mais coisas simples e cheias de sentimento, que pra mim essas são as coisas que transformam. Então, um tipo de palestra, por exemplo, uma pessoa que pra mim ela se comunica de maneira super simples e descontraída e até fala de muitas questões pessoais, de problemas pessoais assim, de uma maneira mais descontraída, o Rossandro Klinger, por exemplo, que é psicólogo, né? Então ele tem muito conhecimento e ele fala com muito sentimento. Então eu gosto muito das exposições dele, eu acho que é de uma sabedoria e de uma simplicidade que eu gostaria muito de ver um trabalho dele de dialogador. Né? Um psicólogo com a bagagem que ele tem, fico bem curioso para saber se ele trabalha e gostaria muito de ver ele em trabalho. Então, seguindo, Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se-nos aureolados de intensa luz. Então, agora o Clementino dá um aporte maior no Silva. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Esse é o momento em que rasga, em que aquela emoção que estava vindo, que ela sai com tudo e ela, como se ela viesse rasgando, assim, é a parte em que dobra o joelho. Esse é o momento em que a entidade consegue romper o umbral de si mesma, é a hora que ela tá, né, ela rompe a semente para desabrochar. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores do nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Então aqui ele vai falar daquele condensador ectoplásmico. Aqui é a parte do capítulo em que vai começar a explicar o condensador e o seu uso no diálogo. Então vamos só entender aqui. O Libório, ele pergunta: o que se passa comigo? Ele ainda não entende exatamente o porquê disso tudo. Então, o condensador aqui ele vai ter um uso estratégico para ajudar o próprio Libório a se entender. Ele não é para acusar e para... Viu, Valdo, o que você fez? Não tem essa finalidade, ele é pedagógico. Mas o condensador vai ficar para o próximo vídeo, porque aqui a gente já deu 58 minutos de estudo. Para mim passou muito rápido. Espero que para vocês também, que tenham aproveitado. E obrigado pela companhia. Gostou? Deixa um comentário. Não gostou? Deixa também. Ficou com dúvida? Deixa. Acho que tudo ajuda e se a gente puder interação é legal, é importante. E agradeço. Se puder deixar o curtir, compartilhar, enviar para pessoas, para quem é de diálogo, espero que ajude também. E sou muito grato a quem acompanha, quem está sempre comentando, sempre apoiando. Muito, muito obrigado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.